Fala, Dev. Então, eu tava vendo aqui e me parece que a gente vai ter um probleminha em relação ao vídeo anterior, né? Que a gente tava pensando em fazer com Elevated Button. Mas eu observei aqui nas propriedades do Elevated Button e a gente não conseguiria colocar um gradiente nele, né? Por quê? Porque na hora que eu quiser fazer a minha modificação de estilo, né, do Elevated Button, eu poderia, por exemplo, chamar a propriedade style e, de uma forma mais simplificada, quando eu quisesse chamar ele, eu utilizaria o elevated button style, né? Elevated button from style from, né? E utilizaria algumas propriedades, mas nenhuma delas tem aquelas propriedades que a gente viu, por exemplo, no container, né? Que é, por exemplo, aquela decoration para eu poder fazer uma chamada de linear. Então ele só tem realmente cores aqui que são, digamos, unitárias, né? Eu não conseguiria chamar essa cor ou essa lista de cores para eu poder fazer a minha atualização, digamos assim, com base numa cor gradiente. Por esse motivo, a gente vai ter que criar o nosso próprio botão. Então, vamos utilizar basicamente algumas outras classes, né? Para você que não acompanhou os vídeos até agora, volta nos vídeos anteriores para você compreender do que a gente está falando aqui. E qual que é a lógica aqui? Basicamente, a gente vai criar na mão um elevated, ou na verdade é um botão novo, né? Para que ele atenda a necessidade do nosso projeto, que nesse caso é esse botão bem aqui. E uma das coisas mais importantes que a gente vai aprender hoje é um padrão de componentização ou de composição que chama, né? Quando a gente quer fazer uma separação de algo como se fosse uma nova classe e tudo mais. E a gente utiliza basicamente uma propriedade chamada de extração de widget. Então a gente utiliza através dessa lâmpadazinha aqui a extração de widget, que é basicamente criar um novo widget a partir de algo que a gente está fazendo. Beleza? Com isso, eu vou começar a fazer o meu container. E esse container ele vai ter algumas propriedades. Eu vou criar aqui um botão que vai ter, por exemplo, um tamanho mínimo. E para isso a gente precisa basicamente encontrar uma propriedade chamada decoration. Esse decoration recebe uma propriedade chamada box decoration. E dentro dessa box decoration a gente encontra justamente o que a gente quer, que é o gradient. E o gradient é aquela mesma propriedade que a gente vai ter lá da AppColors, né? Que é appcolors.greenGradient. Na verdade, linear gradient, né? Que é aquela outra propriedade que a gente tem, o linear gradient. E aí o gradient ele tem a propriedade colors, né? Que nem a gente viu em aulas anteriores. A gente vai chamar appcolors.greenGradient. Beleza? Com isso a gente não está vendo ainda o nosso widget porque ele ainda não tem tamanho, né? Então eu posso colocar aqui um tamanho, sei lá, de 56. E aí ele mostra aqui pra gente o nosso gradient. Lembram do begin? Então a gente usa a mesma coisa aqui. Chamamos o alignment.top center e o end alignment.bottom center. Então ele já faz isso pra gente. Deixa eu ver se ele vai fazer mais alguma coisa pra gente aqui. Parece-me que não. Então vamos ver agora o que a gente vai fazer. A gente pode passar uma largura fixa para esse botão? Pode, mas não é muito comum a gente fazer isso, sabe? Porque eventualmente a gente poderia ter um botão que tivesse um tamanho muito grande, ou então um texto muito grande, né? Imagina que eu tivesse um texto aqui, no caso aqui como se fosse esse text, e aí eu tivesse um texto muito grande. Quando ele fizesse isso aqui, ó, para caber aqui, ele ia chegar num ponto em que, ok, ele ia começar a quebrar e tudo mais aqui dentro desse container.
E aí o que aconteceria se tivesse maior? Que tem tamanho fixo. Ó, percebe? Ele ia sumir aqui para baixo. Então poderia ser um problema no futuro, né? A gente ter um botão assim. Óbvio que a gente geralmente não vai ter esse caso, get started, que é o que a gente vai utilizar nesse momento. Então a gente pode centralizar, né, esse texto aqui utilizando a propriedade alignment do container. A gente usa o alignment.center, vai jogar lá para o meio. A gente poderia também utilizar o colors, né, style, que é o appTextStyles.mediumText.copy with color appColors.white. Ok? Então vamos ver o que está dando erro. Ele pede para a gente tirar essa propriedade constante daqui, esse identificador constante aqui, porque tem coisas que são modificáveis. Ó, a gente já viu aqui, ó, por exemplo, que o getStarted ele é de tamanho 18 pixels e tem peso 600. Eu acho que a gente não tem um peso 600 aqui no nosso TextStyles, que seria o equivalente a um outro tipo, né? Então vamos lá no nosso appTextStyles e ver se a gente encontra algum padrão aqui para colocar ele. Nesse caso, a gente poderia criar para ele uma propriedade desse tipo, né? Sendo de tamanho 18 e peso 600. Vamos ver aqui qual que seria o small text, medium text. Então poderia colocar aqui como sendo um medium text 16, que seria o medium text, ou 18 na verdade, né? Que seria o medium text, só que de tamanho 18. Não chega a ser um medium text. E eu colocaria o W600 aqui. Vamos ver se vai ter algum tipo de mudança. Medium text 18. Bora ver se tem algum tipo de mudança caso a gente mude aqui, por exemplo, para W400. Mudou um pouquinho. Vamos ver para W500 agora. Não mudou nada. W600 mudou um pouquinho. W700 não mudou nada. W800 não mudou nada. Então W600 está pegando bold, né? Que seria o equivalente ao semi-bold. Mas a gente não tem o semi-bold ainda instalado. A gente teria que pegar dos nossos recursos, né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, os nossos recursos, eu tenho o semi-bold. Eu vou jogar dentro das minhas fontes. Vou arrastar o semi-bold para cá. Ok? E eu vou atualizar o meu pubspec.yaml para adicionar ele aqui. Ó. Inclusive eu posso criar aqui o regular como sendo o 8400, né? Que é o regular. E caso eu crie um novo, que é o semi-bold, traço semi-bold, eu poderia utilizar ele para colocar como se fosse 600. Beleza? Com isso ele atualiza o meu pubspec e eu conseguiria teoricamente chamar ele aqui como sendo o 600, né? Então vamos ver se funcionaria. Quando eu tivesse 400, ele ia pegar o regular. Quando eu tivesse o 700, seria aquele lá. E o 600 mudaria pouquíssima coisa. Fechou? O 500, deixa eu ver qual que seria o 500 aqui. Cadê o medium? Deixa eu ver se eu tenho o medium aqui. Tenho o medium também. Já vou inclusive instalar na nossa aplicação. Vou jogar o medium aqui. E eu posso até mesmo chamar ele de novo aqui como sendo 500. E assim a gente vai melhorando o nosso
PubSpec, até mesmo no tratamento aqui das nossas fontes, né? Então eu vou chamar medium.ttf e aí vamos ver agora qual que seria o 800, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem um 800. Qual que seria o 800? Esse extra bold. A gente tem também o extra bold. Vamos jogar logo para lá, porque pode ser que a gente realmente precise do extra bold eventualmente, né? Então eu já jogo aqui, colo aqui, extra bold, que é o 800. Beleza? Pronto, atualizamos agora. Acredito que todos as nossas fontes estão ativadas. Então eu vou adicionar agora o 600 aqui. Pronto. E agora a gente tem o 600 também aqui na nossa aplicação. Vamos voltar agora para cá, para a gente poder avançar no nosso componente de texto, né? Então, beleza. Agora que eu tenho ele aqui, eu preciso adicionar uma borda, né? Então, eu tenho uma propriedade também aqui do decoration, do box decoration, que chama border radius, se eu não me engano, ou shape, que é o box shape rectangle. E aí, dentro do box decoration, eu posso chamar o stadium border. Deixa eu ver se ele é do mesmo tipo. Ele me parece que não é do mesmo tipo, ou é do mesmo tipo. Não pode ser atribuído a um box shape. Não é do mesmo tipo. Vamos lá, então, pegar uma outra propriedade, que é o border radius. Deixa eu ver. Será que ele aceita o stadium border? Não aceita também. Então a gente vai ter que fazer na mão o nosso border radius. Border radius.all. Vamos ver aqui o que ele pede. O nosso radius, ele pede uma propriedade chamada radius. E aí eu vou dizer que ela é circular. E esse circular vai receber um double, que eu vou dar o tamanho de... Qual é a metade de 56? 38.0. E agora me parece que ele está bem arredondado. Vamos olhar aqui. Vocês vão ver que ele está bem grandão, né? Ele está da largura da tela. Esse botão, ele tem uma altura de 64 e uma largura de 358. Mas como a gente não vai trabalhar com a altura fixa, né? A gente vai jogar aqui como sendo mesmo o tamanho que a gente precisa. Vamos ver se funcionaria aqui. Me parece muito grande, 68. Muito grande mesmo. Para ser um tamanho, uma altura fixa. 64, na verdade, né? Me parece um botão bem grandão. Vamos ver como fica. 64, então, né? Se o nosso Figma está dizendo. Acho que ok. Aí a intenção seria realmente aumentar esse espaçamento aqui ou esse outro espaçamento aqui. E a gente pode fazer isso agora, né? Adicionando ou um size box aqui. Size box. Coloca uma altura de... não, 24. Vamos ver se funciona. Só que não é aqui, né? Seria em cima ali do container. Ok. E aqui também tem um espaçamento de mais ou menos 17. Vamos ver quanto é que tá. 26 e aqui no outro 17. Então eu vou reduzir para 16 para cima e 16 para baixo. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. É porque eu coloquei em outro lugar. Ficaria aqui. Então, ok. Agora tá num tamanho mais ou menos seguro. Esse botão ainda tá me parecendo muito grande. Ok, tudo bem. E agora a gente vai realizar a componentização dele, né? Que é justamente da extração desse botão. Só que ele ainda não é um botão. Por enquanto ele é um container. Para adicionar o efeito, né, de botão, a gente usa uma propriedade ou uma classe chamada
Inkwell. Vamos ver aqui. Na verdade é com W maiúsculo, né? E aí quando a gente adiciona esse efeito, ó, a gente consegue transformar, né, esse botão aqui. Então quando eu colocar aqui, por exemplo, o On Tap, ele vai me mostrar esse efeito na tela, tá vendo? Ele basicamente adiciona o efeito para mim. Mas se a gente não conseguir ver, né, a gente pode simplesmente retirar ele daqui. Tá. Então o que a gente fez aqui? Fizemos um widget novo chamado, ou que vai ser chamado, né, de Custom Button. Ele recebeu um material. Pelo fato dele ter que ter esse comportamento, né, de como se fosse um retorno de toque, né, como se fosse um efeito de toque no botão, eu adicionei o material e, sendo filho desse material, tem o ink, que recebe uma decoração, né, e essa decoração deve ser a mesma que a gente mostrou lá no container. E como filho do ink, a gente recebe o Inkwell. Bem aqui na parte da documentação do Inkwell, ele diz que é necessário ter um ancestral aqui do material para que ele possa ter as reações de ink, né? Então ele, por esse motivo, a gente coloca ele geralmente dentro de um ink, ou porque o ink ele recebe essas propriedades, né, de decoração e tal, para ele poder aplicar, né? Agora a gente vai basicamente fazer a nossa extração de widget, que vai ser o nosso primeiro widget extraído, né? De fato, que é o widget que vai ficar ali na parte dos arquivos compartilhados. Então a gente vai chamar ele de Primary Button. Ele é o nosso botão principal, que tem as cores principais do nosso sistema, né? Da nossa parte visual ali do Figma, que estamos seguindo esse padrão com esse gradiente. E agora, o que a gente vai fazer? A gente só extraiu, ele se tornou aqui um Primary Button, uma nova classe. Essa classe stand stateless, então ele é um stateless widget. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Só que a gente precisa externalizar algumas coisas. Por exemplo, esse efeito do toque, né? Que a função que recebe aqui o OnTap, ela deve, por exemplo, chamar alguma coisa, né? Ela deve executar alguma coisa. E é nesse momento aqui que a gente justamente faz uso desse log, né? Que é para ele dizer, olha, eu chamei alguma coisa, eu executei alguma função. É justamente essa função do message aqui, né? Só que eu não quero ficar chamando aqui dentro, eu quero chamar de forma externa, né? Quando eu chamar esse botão, eu quero passar para ele um comportamento. Então a gente utiliza justamente a declaração dos atributos, como se fossem os atributos de uma classe. Para o contexto aqui do Flutter, a gente chama de campos, né? São os campos de uma classe, né? Então eu posso colocar aqui justamente como sendo uma function. E essa function, ela não tem retorno, né? Então nesse caso ela seria uma função sem retorno. Da mesma maneira que o onTap é uma void function, eu poderia dizer que o meu botão ele também tem uma propriedade chamada void function onTap. E aí ficaria dessa forma aqui. Ia reclamar aqui no meu botão, dizendo que eu preciso criar um construtor, né? Então eu poderia fazer dessa forma aqui, gerar o construtor e ele utilizaria o this.onTap. Porém, tem uma outra maneira de colocar essas mesmas funções, que é utilizando o void callback. Que caso a gente vá lá na definição do void callback, ele diz que ele é um typedef void callback que recebe uma void function. Então, isso aqui, ó, o equivalente a void callback, é justamente uma função. Por isso que a gente pode chamar o void callback, que é o equivalente a uma função. E pelo fato de eu ter colocado ele como nullable, né, ou seja, pode ser nulo, aí ele justamente diz que é uma void function que pode ser nulo. Beleza? Por padrão, seguindo aqui um padrão do Flutter, a gente geralmente chama
essas propriedades de toque de botão de onPressed. Ou seja, quando eu tocar aqui, eu vou estar pressionando, né? Então, eu justamente chamo o onPressed. E outra propriedade, e não pode esquecer também de chamar aqui o onPressed, que é a nossa variável da classe, né? Para eu poder externalizar isso. E eu não posso esquecer também desse texto aqui, ó, que é o texto que eu quero que tenha o meu botão. Então, nesse caso aqui, eu posso justamente chamar uma final string text. E aqui eu coloco ela como uma required dis.text. Ou seja, uma propriedade que é obrigatória ser passada. E aí quando eu chamar aqui text, eu estaria me referindo a essa propriedade que vai ficar externalizada no meu botão. Então, esse primary button agora, ele tem duas propriedades novas, o onPressed e o text, sendo que o text deve ser passado obrigatoriamente. Então, eu posso dizer aqui botão. Ele já vai atualizar, né? Deixa eu só dar um restart aqui, caso tenha algum problema. E aí ele já atualizou aqui para mim. Botão novo. Então ele já disse aqui que é um botão novo. Então agora eu tenho esse comportamento, get started. Com isso eu consigo externalizar algumas propriedades. Como ele não tem nenhum comportamento, né? Como ele ainda não tem o onPressed, ele não clica. Ó, ele não tem nenhum efeito aqui, ó. Eu posso inclusive tratar isso lá dentro para ele ter um efeito ou digamos, vou tirar aqui o const, ou digamos um comportamento, ou mudar a cor ou algo nesse sentido para quando o botão for inativo. Então eu poderia fazer isso dessa forma, bem aqui, ó, dentro da minha classe do botão, eu poderia verificar o seguinte: na parte de cor, né, na parte de definição de cor dele, que é esse linear gradient aqui que eu estou passando, né? Na parte aqui do linear gradient, eu poderia dizer o seguinte: se o onPressed for nulo, né, ele vai verificar esse onPressed é nulo. Se sim, eu posso simplesmente chamar outro gradiente. Eu posso dizer que é uma outra propriedade de gradiente, talvez. Só que eu não preciso necessariamente chamar aqui fora. Eu posso chamar aqui dentro, né? Em vez de eu chamar esse green gradient, eu poderia criar um outro gradiente ou até uma cor mesmo específica, por exemplo, esse ice white aqui, ou até um gray mais leve, né? Só um gray mais esbranquiçado, e poderia tratar ele dessa maneira, né? Digamos que eu queira fazer um green gradient e em vez de eu chamar essa cor mais clara, mais escura, digamos assim, eu poderia colocar aqui, ó, green gradient, eu poderia, sei lá, light green gradient. Ou eu poderia chamar de gray gradient, né? Já que eu tô falando de um efeito mais, digamos, esbranquiçado, tipo um efeito de como se fosse um efeito de inativo, né? Eu poderia chamar ele de green gradient. Então eu poderia vir bem aqui e até mesmo tornar ele mais claro, né? Poderia colocar ele aqui, por exemplo, dessa cor, e o gradient dele, clicando aqui dentro dele, cadê? Clicando aqui. Poderia chamar ele mais, digamos, aqui, mais ou menos. Vamos ver se funcionaria. Se ele for diferente de null, aí eu inverto, né? Eu chamo o green gradient. E caso ele seja nulo, eu vou chamar o gray gradient. Porque essa validação aqui, ela é sempre feita com base no... Opa, o que foi que aconteceu aqui? onPressed não pode ser atribuído ao tipo list of colors. Ah, tá. Por causa desse gray gradient. Agora sim. Então ele vai verificar o onPressed é diferente de nulo. Se sim, ou seja, se for verdadeiro, ele vai chamar o green gradient.
Se não, ele vai chamar o Gray Gradient. Pronto. Então, basicamente assim, a gente tem essa opção, ó. E agora a gente pode fazer uma formatação melhor aqui da nossa cor, né? Então, se ele for de fato um gradient, uma coisa, digamos, mais cinza, né? Vamos colocar mais aqui para a parte do cinza, como se fosse meio que inativo, né? A gente poderia chamar dessa forma aqui, ó. Opa. O que aconteceu com o meu... Pronto, agora eu poderia chamar ele aqui, ó. Agora ele não está ativo. Então, me parece interessante um cinza um pouco mais... uma cor um pouco mais escura, né? Um pouco mais opaca. E quando eu passasse o meu onPressed, né? O meu comportamento de botão, aí sim ele já alteraria de cor, né? Tiraria esse constante aqui e aí ele alteraria de cor. Sem o onPressed, ele ficaria cinza, desativado. Com o onPressed, ele já ficaria verde, ou seja, ativado. Beleza? Com isso a gente conclui essa parte de, digamos, fazer esse tratamento aqui do primary button, e agora a gente vai de fato tirar ele daqui e jogar ele para outro lugar, né? A gente vai pegar ele daqui, colocar em uma classe separada, inclusive de um arquivo separado, né? A gente pode colocar ele dentro de uma pasta chamada widgets, sendo justamente esse widget que deve ser compartilhado com toda a aplicação. Então, eu digo que ele é um primary button.dart, colo aqui as informações, faço as importações necessárias, né? Chamo aqui do material, ele vai pedir para eu importar as cores, aí eu chamo as cores, eu chamo AppText Styles, sem problema nenhum. E aqui eu importo justamente o meu botão, né? O meu primary button, que agora está vindo de outro lugar. E para eu efetivar de fato essas mudanças, né, que eu pretendo realizar aqui no meu botão, eu adiciono um padding sobre ele, para ele me mostrar aqui algum tipo de espaçamento, né? Aí ele já aplica o espaçamento. Eu poderia colocar inclusive 16 aqui, ó, e retirar esse size box, porque ele já estaria teoricamente fazendo isso, né? O padding ele faz esse espaçamento, né, digamos, em torno do meu botão. Então agora ele já ativa um comportamento semelhante ao que a gente espera aqui do nosso app. É claro que a gente pode inclusive aumentar esse espaçamento, colocar por exemplo 24, né? E aí ele já vai fazer um espaçamento mais interessante. Com isso a gente já praticamente está concluindo. Além dessas outras propriedades, a gente tem o Edge Insets, né, que é responsável por fazer essas modificações de espaçamento. A gente tem o Symmetric, que ele joga um espaçamento, digamos, no eixo horizontal e aqui no eixo vertical. Posso colocar dessa forma aqui. Aí ele reduz um pouco a parte do espaçamento de cima. A gente tem também o From LTBR, que ele é um parâmetro posicional. Ele vai jogando left, top, right, bottom, que é o lado esquerdo, topo, a direita e a parte de baixo. E tem também o que a gente chama de only, que é para você passar de forma nomeada cada um dos lugares, né? Para cada parte do seu pad. Eu vou manter o Symmetric, me parece que faz mais sentido aqui nesse contexto, tá? Com isso a gente basicamente conclui o app. Deixa eu só confirmar se essa cor aqui está funcionando. Colocar um colors.red só para eu confirmar. E era essa a minha dúvida, ó. Tá vendo como me parece que o Expanded está se aplicando apenas a parte da imagem, não está se aplicando a todo o entorno aqui, ó. Então esse era o meu medo. Deixa eu só resolver esse aqui, que aí daqui a pouco eu coloco
o restante. Acho que a gente pode retirar esse cara. Em vez de a gente fazer dessa forma, vou remover ele. E aí eu adiciono a cor colors, appcolors.gray, ice white. Se eu colocasse red, colors.red, o que aconteceria? Mudaria todo mundo, né? Acho que a gente pode fazer isso. Vou colocar tudo ice white, porque daí resolve esse problema aqui. E a gente conseguiria tratar a nossa imagem de outra maneira. Size de box. Vou colocar uma altura aqui de 48.0. Pronto. Aí a gente meio que resolve isso. Porque é um detalhe bem pequeno que está basicamente travando a gente aqui. E eu vejo uma forma de resolver isso no futuro. Mas só para a gente recapitular aqui. A gente... Ah, tá. Deixa eu adicionar aqui também no final um size de box. De altura 24, talvez. Pronto. Aí a gente tem mais ou menos isso. A gente componentizou o nosso primeiro botão, que foi o primary button. A gente já tem um comportamento aqui de botão, e na verdade ele já tem um efeito aqui, ó, um efeito de toque. E a gente já tem mais ou menos essa primeira parte pronta. Colocamos ele dentro de uma classe separada chamada primary button, que tem a propriedade onPressed, a propriedade text, e ela uma vez que é invocada, né, uma vez que é criado esse objeto dentro de outro, a gente passa eles aqui por parâmetro. Fizemos aqui o already have account, não mudamos muita coisa, focamos só nesse mesmo no primary button e adicionamos um pad sobre ele. Tivemos que tirar aqui aquela cor do expanded do bonequinho aqui para efeito de melhorar essa parte de como ela é mostrada. Eu não vi tanta diferença, para mim é uma cor muito semelhante, ice white com white, então não vejo tanta diferença. São apenas detalhes que a gente pode deixar passar nesse primeiro momento e refatorar no futuro, tá? Acho que é isso. Então a gente basicamente viu aqui a parte de componentização de um botão e a gente vai basicamente fazer isso mais vezes no futuro, tá? A gente se vê no próximo vídeo e até lá!